Olá, eu sou o professor Jacques e nós vamos para mais uma aula de geografia com o tema Consumo e Cultura Globalizada. Na primeira parte da nossa aula, vou falar sobre o shopping center, uma das formas geográficas do período atual. O grande geógrafo Milton Santos criou vários conceitos de análise e compreensão do espaço geográfico. Um deles é a forma geográfica. E o que vem a ser a forma geográfica? É o aspecto visível de objetos culturais criados pelas sociedades humanas nos espaços geográficos. Ele pode ser visto pelas pessoas na forma de indústrias, de pontes, de viadutos, de estradas, monumentos, prédios e outros tipos de construções. Para a gente entender esse tema, é necessário saber que há uma estreita relação entre períodos históricos e formas geográficas. No período clássico da Grécia, lá na antiguidade, a cultura grega inventa a democracia. Assim, a palavra democrateia, demo quer dizer povo e krateia quer dizer poder, ou kratos, significa governo do povo. E onde os gregos desenvolviam essa democracia? Eles desenvolviam na Ágora. Ágora, que é um lugar público onde se realizavam as reuniões políticas, discussões sobre o destino das cidades. Logo depois da Idade Antiga, tivemos a Idade Média. E lá na Europa Ocidental, as populações se dedicavam às práticas agrícolas nas terras dos senhores feudais. As formas geográficas desse período eram castelos dos senhores feudais, que representavam o poder político, e os mosteiros, que representavam o poder da igreja. Seguindo a lógica dos períodos históricos, vamos ter as revoluções industriais no período moderno, dos séculos 18 ao 20. Vamos ter duas formas geográficas que se tornam predominantes na Europa: as fábricas e as cidades. E hoje, no período atual, como definimos a nossa sociedade? Hoje, segundo Milton Santos, estamos no período da Revolução Técnico-Científico-Informacional. E hoje temos clara uma sociedade de consumo. As formas geográficas que representam este período são os supermercados, os hipermercados e os shopping centers, que nada mais são do que centros de compras, verdadeiros templos de consumo e de poder econômico presentes nas paisagens das grandes e médias cidades. Agora vamos para o tema o consumo e a cultura globalizada, explicando a publicidade e o consumo. A publicidade e o marketing se tornaram cada vez mais comuns em nosso cotidiano. Muitas vezes as empresas utilizam essas opções para criar falsas necessidades nos consumidores, estimular o consumo exagerado de bens e serviços. Consequentemente, esse modo de vida causa grandes impactos ao meio ambiente e enormes pressões sobre os recursos naturais. Para a gente entender o que é marketing, é um conjunto de técnicas utilizadas pelos fabricantes ou prestadores de serviços para estudar o mercado e conquistá-lo segundo o lançamento planejado de produtos ou serviços. Ou seja, o marketing é aquela propaganda que muitas vezes nos influencia a comprar um produto que a gente necessariamente não tenha necessidade. Consumo consciente como atitude desejável. As sociedades humanas consomem mais de 30% dos recursos naturais em relação à capacidade de renovação da Terra. Os países desenvolvidos e a China são os maiores consumidores de energia, água, alimentos e produtos diversos. Eles lideram as emissões de gases do efeito estufa. E assim, as pressões sobre os recursos naturais e o meio ambiente se acentuam, ameaçando a vida na Terra. Por esse motivo, é cada vez mais comum a busca de matéria-prima no mundo. Precisamos buscar o consumo consciente ou o consumo sustentável, que busca assegurar para as gerações futuras o atendimento de suas necessidades, que promove produtos e serviços ecologicamente sustentáveis, que estimula a utilização até o fim dos produtos, recicla materiais descartados, elimina desperdícios, compra somente o necessário. Logo abaixo temos um menino na charge assistindo televisão e dizendo: algumas propagandas são doidas. Parece que tentam me convencer a querer o que eu não preciso. Essa charge define o que o tema está tentando nos explicar. Agora vamos para a publicidade e mudança no estilo de vida.
Grandes corporações transnacionais anunciam seus produtos sistematicamente nos meios de comunicação. E quais são as consequências disso? Uma mudança no estilo de vida das sociedades, uma tendência à homogeneização do consumo e da cultura. O que é uma homogeneização do consumo? É a gente comprar produtos cada vez mais idênticos, padronizados. Uma pessoa, um jovem que compra um tênis lá nos Estados Unidos, muito parecido com o tênis no Brasil, muito parecido com o tênis na Rússia. A gente vê aí marcas que dominam o mercado e que têm modelos de produtos mundialmente conhecidos. E também a padronização e massificação de elementos culturais e objetos de consumo. Essa padronização e massificação de elementos culturais nada mais é do que muitas vezes a gente vai ao cinema assistir filmes de uma nacionalidade só, ou seja, a gente está incorporando elementos de outra cultura, uma cultura que, vamos dizer, como no item anterior, homogeneiza a população. Quando a gente vai assistir um filme que foi bilheteria no mundo inteiro, um filme que venha de determinado país, a gente está valorizando uma cultura que não necessariamente seja a nossa e que muitas vezes criamos identidades sem muitas vezes parecer com a nossa realidade. E assim essas transnacionais acabam criando o cardápio mundial, que são produtos amplamente divulgados pelas indústrias locais e pelas corporações transnacionais, essas empresas mais fortes no mercado, que acabam padronizando os produtos. Essas multinacionais acabam ditando o que vamos consumir, pois em qualquer parte do mundo, seja em qualquer supermercado, hipermercado, no mundo inteiro, essas marcas vão estar em prateleiras para serem consumidas por qualquer população mundial. O porquê da padronização de produtos? A padronização de produtos é muito lucrativa para as empresas. Por quê? Porque ela cria uma economia de escala, que nada mais é do que a produção de mercadorias em grande quantidade com o objetivo de redução no custo de compra de matérias-primas e de produção. Quais as consequências disso? Obtém-se maior competitividade, amplia-se o afastamento dos concorrentes e garante os lucros dessas transnacionais. Para existir essas unidades produtivas é necessário um mercado comprador. E o que vem a ser esse mercado comprador? É a população mundial que tem poder de compra sobre esse produto. São os consumidores, essas pessoas que empregam seu dinheiro em algum tipo de item. É importante perceber que as campanhas universitárias uniformizaram padrões de consumo, expandindo a padronização de produtos e as transnacionais. Hoje é muito comum a gente ver comerciais na televisão de automóveis. Isso faz com que, mesmo que você tenha um carro e que ele lhe seja muito útil, faz com que você crie uma necessidade de trocar por um outro automóvel, porque ao ver aquelas propagandas e a forma como é induzido a pessoa, o bem-estar que a pessoa tem, o bem-estar que é proporcionado na propaganda para o consumidor daquele produto, faz com que você crie uma expectativa em poder consumir aquele produto também, e assim tendo a mesma sensação que é proporcionado nessa propaganda. Para terminar, eu vou falar dos valores culturais nacionais. E os valores culturais nacionais? Os valores culturais nacionais, eles sofrem uma resistência à homogeneização cultural e à padronização do consumo, mantendo identidades nacionais, regionais e muitas vezes locais. Por mais que eu tenha falado que a gente consome filmes americanos, ou a gente tenha a intenção de ter carros ou ter algum tipo de item que é proporcionado bem-estar em alguma propaganda, a gente ainda mantém certas resistências, porque mesmo que a gente veja muitas propagandas de empresas de fast food instaladas no Brasil, a gente ainda se mantém comendo o nosso querido arroz com feijão,
que nos proporciona muita satisfação. Então, mesmo que a gente tenha essa enxurrada de comerciais dizendo que é prazeroso comer um lanche de alguma dessas redes de lanchonetes espalhadas pelo Brasil e muitas vezes pelo mundo, a gente ainda se mantém resistente comendo o nosso arroz com feijão. Isso é a resistência à homogeneização cultural, mantendo as nossas identidades nacionais. E assim eu encerro mais uma aula e até mais.